Bem, gente, bom dia. Hoje a gente vai continuar com as gatas fazendo merda. Hoje a gente vai continuar com a leitura do Kittler, né? E, na verdade, assim, os trechos que eu acho que seria legal assim tentar comentar hoje são os trechos bem curtos, né? Enfim, são algumas páginas, né? Mas eu acho que é muito denso, né? Assim, na verdade, assim, esse capítulo, né, do Mídias Óticas do Hitler é um texto muito denso, mas eu acho que para a gente conseguir, digamos assim, entender, né, enfim, ver o que está em jogo ali, eu acho que é bom a gente conseguir esmiuçar isso bem, né? Então, assim, a ideia é que a gente, né, avance mais em termos de profundidade, né, do que de extensão hoje, né? E depois eu comento, né, enfim, sobre qual é o plano, né, para o que vem depois. Mas, enfim, como a gente viu na última aula, para o Kittler, as mídias, elas, ou seja, as mídias em geral, né, não apenas as mídias óticas, elas são coisas que nos enganam, né? Mas é, é preciso entender, né, sobretudo se elas são, digamos assim, inimigas, é preciso entender a forma como elas nos enganam. E eu acho que esse é um dos pontos do texto em que a gente consegue enxergar com mais clareza o que significa essa distinção que ele vai estabelecer entre a pré-história e a história das mídias, né? Enfim, que na pré-história das mídias você teria o que ele vai chamar às vezes de mídias artesanais, e no momento da história seriam as mídias que a gente já reconhece mais diretamente como mídia, né? Que é, sei lá, a câmera fotográfica, a câmera cinematográfica, né? E por mais que o Kittler, assim, às vezes os termos ele mistura ali no texto, né? Eu acho que essa passagem que a gente vai tratar hoje, né? Ela é importante, né? Porque essa passagem é só para deixar, digamos assim, registrado, né? Peraí. É uma passagem que vai, digamos assim, né? Da página 41 até a 48, né? Ou seja, são 7 páginas. É um trecho bem pequeno. Mas nessa passagem eu acho que a gente consegue ter uma delimitação clara sobre essa distância, né? Essa diferença entre a pré-história e a história, né? Enfim, sobre qual é o critério que permite avaliar essa diferença, né? O que significa também entender as diferentes formas que nós seríamos enganados pelas mídias. Bem, basicamente, né, assim, de modo bem resumido, né, enquanto na pré-história das mídias as imagens seriam produzidas e compreendidas a partir de um estilo, né, enfim, a gente vai definir o que é isso, as imagens produzidas pelos aparelhos técnicos modernos, né, como as câmeras de filmagem, elas vão se adequar ao que o Kittler vai chamar de padrão, né? Mas antes de explicar essa diferença entre estilo e padrão, eu acho que a melhor forma, né, da gente introduzir esse tema é pegando uma das partes mais cabeludas desse texto, né, que é a leitura bastante heterodoxa que o Kittler vai fazer do pensamento lacaniano, né, sobretudo dos conceitos de imaginário, simbólico e real. E assim, eu falo que é uma parte cabeluda porque assim, o Kittler ele vai fazer um uso do pensamento do Lacan que é declaradamente instrumental. Né? Ele não está preocupado em fazer nenhuma exegese, em ser fiel ao conceito. Não é isso que está em jogo para ele e também não é isso que está em jogo para a gente. Né? Acho que o interesse aqui é muito mais tentar entender como o Kittler está mobilizando esses conceitos do que
prestar contas com o que seria de fato o pensamento lacaniano, né? Até porque, assim, a obra do Lacan é uma obra, enfim, imensa, né? Esses três conceitos são conceitos que ele vai trabalhando ao longo de mais de 25 anos de carreira dele, né? Acho que seria... Eu não sou um psicanalista, né? Eu não sou desse campo, então, assim, seria um pouco, assim, arrogante, eu acho, de minha parte, tentar resumir isso, né? Enfim, eu, pelo menos, não me vejo como capaz de fazer isso, né? Se eu estudasse mais Lacan, talvez fosse o caso, mas não é o caso. Mas, ainda assim, né, esse trio de conceitos ele vai ser importante para o Kittler localizar assim, as discussões dele. Né? Então, assim, só para deixar claro, né, que quando a gente então está falando desses conceitos lacanianos, né, de imaginário, simbólico e real, interessa aqui o uso que o Kittler faz. Né? E para começar falando deles, eu acho que o Kittler ele vai descrever, né, o imaginário de uma forma um pouco enigmática, eu acho, para mim, pelo menos, que o imaginário é uma espécie de operação do reconhecimento das formas. Né? Então, assim, quando a gente reconhece formas, isso seria algo que diria respeito ao imaginário. Então, assim, o que eu entendo disso, né, é que essa atividade do imaginário, né, ela pode ser compreendida, né, como uma espécie de orientação no campo sensível, ou seja, na sensibilidade, né, a partir de semelhanças e de semelhanças. Né? Então, assim, falar de imaginário é falar das identificações e desidentificações que a gente faz a partir de semelhanças e de semelhanças sensíveis, né? Ou seja, semelhanças e semelhanças sobre como as coisas aparecem para nós, independente delas de fato serem semelhantes ou dessemelhantes, né? Porque assim, e eu faço esse reparo, porque uma das coisas que o Kittler vai marcar de cara, né, é que essa operação ela vai ser tanto automática como ilusória, né? E assim, o que significa, em primeiro lugar, é que ela não é uma operação consciente, né? As operações do imaginário, elas são automatizadas, né? Elas são anteriores à nossa consciência. E o exemplo que o Kittler vai dar é um que ele vai tirar do próprio pensamento do Lacan, né? Uma imagem que o Lacan vai retomar bastante em sua obra, que é a experiência de uma criança diante do espelho, né? A ideia do Lacan, que o Kittler está se apoiando, é que, ao se olhar no espelho, a criança vai se identificar enquanto uma espécie de totalidade, né? Sem que necessariamente ela ainda tenha uma totalidade dos seus próprios movimentos internos. Né? Então, assim, a criança conseguiria reconhecer um eu ao se olhar no espelho, né? Ao olhar o seu reflexo, mesmo que o seu corpo ainda esteja descoordenado. Né? E eu acho que aí é para pensar nessa ideia, né? De que as crianças, né? Enfim, bebês e tal, eles não têm ainda o corpo coordenado, aliás, as partes motoras do corpo elas estão coordenadas, né? Enfim, no início, né? Enfim, o bebê tem que aprender nessas coisas, né? Não tá tudo assim, né? Como a gente faz, né? Que a gente tem um controle motor do nosso corpo. Então, assim, o que o Kittler vai marcar, né? Que nessa experiência de reconhecimento do eu no espelho, você tem meio que um recobrimento, né? Enfim, dessa descoordenação motora, né? Ou seja, o corpo não está atualmente articulado, mas isso é, digamos assim, encoberto pela imagem que se enxerga no espelho. Né? Por quê? Porque no espelho enxerga-se uma unidade, mesmo que essa unidade não esteja operando de fato. Né? Então, assim, aqui a gente tem dois pontos, né? Enfim, como eu falei, tem um elemento automático, né? Porque, assim, isso não é uma questão de, eu vou me reconhecer no espelho, né? É uma operação que não é da ordem da consciência, mas existe também um elemento, digamos assim, ilusório, né? E o ilusório aqui não quer dizer falso. Quer dizer que o que é, digamos assim, associado, o que é conectado,
tem muito mais a ver com reconhecimento de formas do que propriamente com reconhecimento de uma realidade material, né? Não é à toa que o Kittler vai fazer uma relação com o cinema, né? Ou seja, uma relação entre o cinema e o imaginário. Por quê? Porque quando a gente está vendo um filme, a gente também está se orientando a partir de uma ilusão produzida digamos assim, pelo projetor cinematográfico, que vai permitir uma experiência sensível da imagem em movimento, né? Porque assim, quando a gente olha para, né, os fotogramas sendo projetados, a gente não está vendo os fotogramas, a gente está vendo a gente está imaginando, né, a gente está vendo um movimento, né, uma imagem contínua, mas essa imagem contínua ela não é real, né? Então assim, o imaginário, o que ele é, né? Assim, pelo menos assim para o Kittler, ele um campo, né, em que a unidade ou uma unidade aparece sem que aquilo que a produziu seja necessariamente unificado em seu ser, né? Ou seja, como no caso dos fotogramas, né? Porque você tem uma imagem contínua em movimento, apesar dos fotogramas serem estáticos, né? Então, assim, é importante, eu acho, marcar, né, que você tem, então, no campo do imaginário, pelo menos para o Kittler, esse espaço de reconhecimento das formas, né? Então, assim, digamos assim, se a gente fosse falar em termos kantianos, né, eu acho que faz sentido, a faculdade da unificação, né, o imaginário. E eu menciono o Kant na toa, né, porque assim, o Kant, de fato, quando ele vai falar sobre a imaginação para o Kant é a faculdade que une as experiências sensíveis que a gente tem a partir das, digamos assim, né, das semelhanças, né? Ele vai juntar as imagens que chegam juntas, né? Então, assim, por isso que a imaginação pode ser enganada, né? Porque a semelhança sensível das coisas não implica a sua unidade, né? Mas, enfim. Então, assim, isso, digamos assim, seria o campo do imaginário, né? Bem, o campo simbólico, por sua vez, né? Se o campo do imaginário seria o campo da unificação, o campo do imaginário é o campo da diferenciação, né? A gente pode definir ele de uma maneira meio breve como um espaço, né? Um espaço em que você tem, né, um conjunto de coisas, né, com diferenças entre si, né, um conjunto de elementos finitos, e as diferenças internas desse conjunto vão se constituir numa espécie de código, né? Então, assim, o campo simbólico ele é o espaço em que diferenças fazem diferenças, né, entre um conjunto qualquer de coisas diferentes, né? Essa frase "diferenças fazem diferença" é uma frase de um antropólogo chamado Gregory Bateson, mas, enfim, estou querendo marcar aqui que o campo do simbólico ele vai ser um espaço que é definido, né? Enfim, ele é o aspecto da realidade, assim, a consideração da realidade a partir das diferenças que têm algum sentido, que vão, digamos assim, fazer uma diferença, né? E só para dar um exemplo, né, entre diferenças relevantes e diferenças irrelevantes, digamos que eu esteja falando assim, por exemplo, sei lá, que eu estou lendo um livro, né? Eu estou lendo um livro, né? Esse livro tem palavras. E assim, as diferenças entre as letras nesse livro são diferenças relevantes, né? Porque dependendo do que eu leio, né? Dependendo das letras que aparecem, eu vou ler palavras diferentes, então vai fazer diferença. Agora, por exemplo, se a fonte do livro fosse outra, isso ia ser uma diferença relevante para a leitura? Não, não seria, né? Então, assim, por isso que o exemplo mais próximo, né, do campo simbólico que a gente pode pensar, eu acho que é a diferença entre as letras do alfabeto que a gente utiliza, né? O alfabeto, não sei qual romano, sei lá. Enfim, as letras que a gente usa, né, para descrever os sons, né, porque é isso que letras são, né? Elas não são coisas absolutas, né? Elas não existem assim fora do tempo, né? Enfim, a gente fala muito de letras,
Mas, assim, a letra é uma coisa que diz respeito não ao som, né, não à fala, não à linguagem, e sim à escrita. Então, assim, elas são contingentes. Elas são um recorte específico do som, dos sons que a gente usa em nossas falas, né, na medida em que a gente vai reproduzir esses sons na escrita. Então, assim, elas são recortes que fazem diferenças relevantes, né, para quem está lendo um texto. Né? Elas são indicativas. Então, assim, é, as letras, né, ou seja, esse campo, né, de diferenças, ele só ganha sentido a partir da possibilidade ou da capacidade de captar certas diferenças relevantes no campo da voz. Né? Um dos exemplos clássicos dessas diferenças é a diferença entre o P e o B. Né? O P e o B seriam, né, enfim, pelo menos assim, para o campo da fonologia, no início, né, enfim, a diferença entre o P e B seria uma diferença que marcaria, né, uma dessas diferenças relevantes. Mas, assim, o que eu estou querendo deixar claro aqui, né, e isso vai ser importante porque a gente vai falar um pouco mais para frente. Quando eu falo do campo simbólico, eu estou falando, então, de um conjunto de diferenças relevantes em um determinado contexto. Né? A gente vai ver mais para frente que essas distinções simbólicas, que geralmente são códigos culturais, né? Ou seja, os estilos, elas vão ser formas de afetar e influenciar os sentidos do público, né? Ou do espectador. No caso, então, vai ser por meio de determinados códigos que certas imagens, né, podem ser lidas como mais afastadas ou menos afastadas da realidade. Né? Mas, enfim, vamos deixar isso um pouco em suspenso agora e mais para frente a gente vai retomar, né, esse caráter do campo simbólico a partir, a partir dos exemplos que o Wigler vai trazer. Né? Bem, então depois assim de falar do imaginário e de falar do simbólico, chega o terceiro conceito, né, que é o mais difícil, né, do pensamento, pelo menos assim. Já é difícil no Lacan, quando o pessoal fala de real, né, tipo, que diabos é o real? Porque não é o real no sentido de o que está aí. Não é isso o real para o Lacan, né? E no Kittler também não, né? Enfim. Mas uma forma da gente começar a se aproximar com o campo do real é que o real, ele vai ser, né, digamos assim, uma categoria que vai dizer respeito ao que sobra para além do imaginário e do simbólico. Então, assim, tudo que não é reconhecimento de formas sensíveis e tudo que não recorte em diferenças relevantes, isso vai ser real. Né? Como diz o Kittler, né, vou citar aqui um trecho dele, o real, le réel, né, que ele escreve em francês, então vou fingir um francês, le réel, né, esse francês super tosco, é determinado como aquilo e somente aquilo que não apresenta nem forma, como imaginário, nem sintaxe, como simbólico. Ou seja, o real escapa tanto às ordens combinatórias, né? As ordens combinatórias são as do campo simbólico, quanto aos processos de percepção óptica, né? Ou seja, os processos de reconhecimento de formas sensíveis. Né? Isso aí é o imaginário. Fim da citação. Bem, acho que o primeiro exemplo, então, para a gente pensar o que é o real, né? Para a gente ir entrando, né? É a gente pensar no ruído que aparece em algumas filmagens. Né? E, nesse caso, a gente tem uma imagem meio arranhada, meio distorcida, né? E não é nenhum efeito estilístico, embora, enfim, evidentemente a gente sabe que o ruído, né, nessas imagens, né, quando a imagem está meio desbotada, né, isso pode se tornar um estilo. Mas, na verdade, assim, enfim, pelo menos assim, em condições normais, esse tipo de ruído ele é mais um produto dos meios materiais que realizam ou reproduzem a gravação do que propriamente, digamos assim, uma característica relevante, né, ou importante, ou consciente, ou voluntária desse filme. Né? Então, assim, o, o real ele vai dizer respeito a coisas e elementos que geralmente a gente, né, costuma ignorar,
né? A menos que incomodem muito, e que a gente ignora justamente para quê? Para a gente poder fruir a experiência sensível em questão, né? E eu fiquei pensando recentemente, né? Eu fiquei me lembrando um amigo meu que estuda Kittler, né? O nome dele é Leonardo Lama, Lamha, senão fica parecendo que é Leonardo Lama, né? Isso aí deve ter sido o bullying que ele sofreu no colégio. Mas enfim, mas o Léo estava comentando uma coisa muito boa, que os áudios, né, enfim, os gravações de áudio tipo de Zap, né, essas coisas que são de fato bem, são formas de gravação meio vagabundas, né, não é muito assim bom, né, que nem falar um telefone, cheio de chiado, de ruído. E ele estava falando como ele achava que os áudios eles pareciam ser feitos assim para uma pessoa do Rio de Janeiro falar, porque todo ruído, né, tem um ritmo e um som e uma tonalidade, né, que combina muito bem com o chiado de quem é do Rio, né, enfim. Eu fiquei assim, é engraçado, né, acho que faz muito sentido isso, porque ainda mais quando a gente pensa nesses áudios que começam a circular, né, que circula, né, como aquele clássico áudio falso, né, do cara quando teve enchente, o áudio falso, né, ele falando que ele não ia trabalhar e tal. Enfim, eu acho que de fato assim tem um elemento material ali, né, que é causado pela estrutura da gravação e não por qualquer estilo, né, mas que acaba imprimindo alguma coisa no produto, né, imprimir, digamos assim, contra a vontade até. Mas enfim, acho que eu só queria comentar esse detalhe que meu amigo comentou. Não tem assim muita relevância. Mas assim, por que então o campo do real é importante para o Kicker? Por que ele vai, digamos assim, achar que ele é importante para o grande quadro de coisas que ele está fazendo? Bem, ele vai ser importante porque para o Kittler, uma das grandes teses que ele vai elaborar, né, e a tese que diz respeito a essa passagem da pré-história das mídias para a história das mídias, é que essa passagem, né, ela ela é, digamos assim, é propiciada pelo desenvolvimento científico que permite que se interfira no campo do real, né? Ou seja, ela é a interferência naquilo que a princípio seria inacessível, né, por não ser inteligível. E por que não é inteligível o real? Porque o real não é nem as, o reconhecimento de formas sensíveis, nem é um conjunto de diferenças simbólicas relevantes. Né? Ele é o que sobra, o que está para além, o que marca, mas que não tem, de fato, não tem, né? Não é nem percepção, nem abstração. Né? E o que é isso? Né? O que quer dizer isso, assim, né? Essa coisa assim, essa tese de que isso faz diferença? Na prática, isso vai significar que as operações desse campo, né, ou seja, as operações no campo do real, elas não são nem uma manipulação na superfície do aparecer, né, ou seja, não é quando, por exemplo, um pintor, né, imagina, o pintor está pintando uma coisa, aí ele vai corrigir uma coisa, ele corrige na própria tela, ele corrige a própria imagem, né? Não é isso, e também não diz respeito aos códigos culturais, né, que permitem com que a gente interprete determinadas formas. Não é isso, né? Enfim, não é então assim, como é que seria então a intervenção nos códigos culturais? Sei lá, né? Crítica artística, crítica literária, né? Enfim, é isso, né? Digamos assim, é você fazer uma interferência nos quadros de interpretação das imagens, né? É isso que seria você atuar no campo simbólico. Mas não é isso que o Kittler está falando, né? O que ele está falando é tentar delinear, né? Enfim, um espaço que seja um espaço de afetar as imagens, né? Afetar a produção das imagens, sem que isso tenha relação com a continuidade sensível, sem que isso tenha uma relação de continuidade sensível com o produto final imagético, né? E assim, não é à toa que o Kittler vai fazer uma referência ao ensaio do Benjamin, né? O ensaio, acho que um dos ensaios mais citados assim nas ciências humanas em geral, que é a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica.
Por que referência é essa, né? Bem, quando a gente pensa em cinema, a gente vê que as técnicas de montagem e edição dos filmes, elas são feitas desconsiderando qualquer unidade real entre as imagens montadas, né? Então, assim, você pode ter uma continuidade numa cena e não tem nenhuma continuidade real entre aquela filmagem, né? Entre o momento que aquelas imagens foram captadas. Inclusive, né, enfim, eu sou uma pessoa muito viciada em reality shows, né? Porque, enfim, eu acho que se você vai consumir produtos da cultura, da grande cultura, da indústria cultural, né, da famigerada indústria cultural, eu prefiro consumir produtos que são explicitamente podres e não produtos que parecem ser sofisticados, mas na verdade são podres, né? Então, assim, eu não vou perder meu tempo vendo, sei lá, Bridgerton ou qualquer série genérica que o Netflix produz. Eu vou ver uma coisa realmente podre, né? Tipo reality shows amorosos indianos, cheios de preconceitos, estereótipos, enfim, as piores coisas possíveis e imagináveis, mas que são maravilhosos. Mas enfim, e por que eu estou mencionando isso, né? Porque assim, no momento eu estou vendo assim, né? Estou viciado num reality show japonês que é o Terrace House. E assim, enfim, é maravilhoso por muitas razões, né? Mas uma coisa que eu estava reparando assim, é claro que você vê essa série, você sabe que ela é montada, porque os ângulos são muito arrumados, são muito perfeitos. Mas assim, algumas horas parece que eles dão um lapso. Então assim, eu estava vendo, né? Estava vendo aqui ontem e um cara estava comendo, né? Ele estava comendo um prato reto, né? Enfim. E ele está comendo e conversando com alguém. Aí beleza, aí corta para a outra mulher tá desenhando e o cara tá comendo. E aí o cara tá comendo, aí de repente assim, troca a pergunta, tipo assim, não dá tempo. De repente o cara tá comendo, né, num prato e aí corta e ele tá comendo de uma tigela, sem nenhuma, assim, não, o cara não trocou os pratos, né? Então assim, é falso isso. Né? Esse é um momento em que a coisa aparece como algo falso, né? Como algo montado. E assim, é claro, depois eu fiquei reparando, né? Que tipo assim, depois o cara levantou para levar a louça e aí ele levou as duas coisas. Então assim, óbvio que a tigela devia estar ali perto, né? Mas assim, esquisito, né? É que nem em outra cena também, logo depois, nesse mesmo episódio, então acho que realmente alguém devia estar com preguiça. Um cara estava deitado na cama, dois estavam conversando, né? Aí o assunto começou a ficar bem fofoca. E o outro cara estava, tipo assim, destruído, assim. Aí corta, aí o cara tá sentado, assim, pilhadão, escutando, assim, sem nenhuma pausa. Então, assim, o que é isso, né? Por que isso digamos assim, relevante? Porque isso é algo que não é, digamos assim, não é nada assim, não é nem o imaginário. O que está em jogo aí, o que se revela, mas não se revela de maneira clara, não é nem o imaginário, né, o sensível, e nem o simbólico. O que se revela tem algo ali que é justamente o que é escondido, que é o fato de que aquilo é produzido, né? E que o objeto final não tem relação com a forma como aquilo foi produzido, né? Então, assim, é possível, né? Enfim, a gente sabe disso do cinema, você compor cenas, né? Usando imagens que aparecem como contínuas, mas que foram filmadas em momentos diferentes. Então, assim, nesse caso, quando você vai compor a imagem final, você não está agindo sobre a imagem diretamente, né? Você está agindo sobre uma série de elementos que não necessariamente são conectados, mas que, uma vez organizados juntos, acabam produzindo uma imagem final. Então, assim, a gente vai ver, né, enfim, daqui a pouco, como essa noção ela vai ter um papel muito importante para entender a transição de um mundo de imagens articuladas pelos estilos, ou seja, pelo campo simbólico, e um mundo que é articulado pelos, é, pelo real, né, ou seja, pelo que o Kittler vai chamar de padrão, né? Já que os padrões, para ele, teriam muito mais relação com os elementos descontínuos envolvidos na produção de uma imagem do que com os códigos culturais que permitem que a gente interprete essas imagens. Agora,
Voltando para a nossa questão inicial, então, a passagem da pré-história à história das mídias pode ser compreendida a partir da diferença entre estilos e padrões, né? E para o Kittler, a história vai começar a partir do 1880, dos anos 1880, né? O ano em que o desenvolvimento de aparelhos de captação de imagem, né, como a câmera fotográfica e a cinematográfica, começam a se difundir, né? Então, assim, a primeira explicação da novidade da padronagem, né, ou seja, essa coisa que ele vai dizer que é o padrão, ela é ainda um pouco vaga, né? Ele vai dizer inicialmente que os padrões se distinguiriam, né, do que vem antes, né, ou seja, de normas, pois não, cito, não são tentativas de se aproximar de constantes naturais, mas são um modo aleatório e contingente. Ou seja, está meio vago isso, né? Mas como a gente vai ver, a ideia do modo combinado aleatório e contingente quer dizer o quê? Que existe uma descontinuidade entre a produção e transmissão de uma imagem e a imagem final, né? A gente tem falado sobre essa descontinuidade ao longo das aulas, mas assim, a gente vai dar mais uma camada para ela, né? E para explicar isso, né? Para explicar isso, né? O Kittler vai começar falando da finalidade do padrão, ou seja, para que serve um padrão? Qual o objetivo de um padrão, né? E ele vai falar, o padrão, né? Ele vai falar a partir da voz de um personagem, né? De um escritor que ele gosta muito, né? Que é o Thomas Pynchon. E esse personagem vai falar que, digamos assim, o desejo do padrão é construir uma padronização que anulará a diferença entre filme e vida, né? E assim, só para não ficar, digamos assim, muito vago, o que é o padrão? O padrão é um conjunto de parâmetros, né, que são aceitáveis para uma determinada mídia, né? Então, tipo assim, é só a gente pensar na televisão, né, ou na tela do computador. Elas têm frequências, né, enfim, da geração de, sei lá, imagens, sei lá como é que funciona essas porras. Mas elas têm frequências que são mais adequadas para o nosso consumo, né? Ou a gente pode pensar também no som, né? Na produção de som, né? A galera que é audiofílica, né? É sempre uma galera meio esquisita, né? Mas enfim, a galera que vai lá assim, tipo, na central, fica testando fone de ouvido, 1000 fones de ouvido, né? Enfim, para saber qual é o mais perfeito. Eles estão preocupados com o quê? Com as especificações do produto estarem em padrões que enganem eles suficientemente bem. Que é isso que um padrão faz, né? Ele esconde que tem uma imagem sendo produzida ali, né? Ele diminui os ruídos, né? Então, assim, o que parece estar em jogo aí, né? Com essa ideia de padrão, né? Como a superação dos estilos, né? Enfim, o que é isso que está em jogo, aliás? O que está em jogo aí é o padrão, ele é, digamos assim, uma forma mais avançada, sofisticada de anulação da diferença entre filme e vida do que o estilo, né? Mas assim, não se trata, e eu acho que é importante marcar aqui, né? Não se trata de dizer que a diferença entre estilo e padrão, né? É uma ideia ingênua de um realismo, né? Como se o padrão fosse mais realista que o estilo. Isso não pode ser dito porque, na verdade, realismo, né, realista, isso já é um critério de avaliação dos próprios estilos, né? Uma imagem ser mais realista ou não, isso é algo da ordem dos estilos. Porque o que quer dizer que uma imagem é realista, né? Isso é uma coisa muito vaga, né? E é por isso que quando a gente fala de realismo no campo das artes, a gente está muito mais falando de certos códigos do que de propriamente qualquer adequação à realidade, né? Porque a adequação à realidade implica o quê, né? Fica esquisito. É por isso que o Kittler vai falar de padrão. O padrão não é realista, porque o padrão ele não está imitando a realidade. Ele está fazendo outra coisa, que é enganar o consumidor, né? Fazer ele esquecer que ele está consumindo uma mídia. Né? Essa é a diferença. Você pode até dizer, é mais realista por causa disso. Mas aí você vai estar pegando um conceito de uma coisa e aplicando para outra. E eu acho que aí acho que mais dificulta do que ajuda, né? Mas assim, então assim, a diferença entre padrão e estilo
não é uma questão de realismo, porque a ideia de realismo já é um recorte simbólico, né? E o que interessa para o Kittler é entender as imagens como inimigos que nos enganam. Então, assim, se existe uma diferença entre estilo e padrão, é pelo fato de que o padrão permite que você realize uma enganação mais plena, né? Ou seja, e como é que ele realiza essa enganação mais plena? Ele vai estabelecer uma descontinuidade entre a produção e transmissão e o produzido e transmitido, né? Então, assim, anular a diferença entre filme e vida teria a ver com o desenvolvimento de aparelhos técnicos que conseguem fazer com que essa descontinuidade exista, né? Para entrar nesse debate, então, né, ou seja, mas, na verdade, para explicar isso, então, ele vai introduzir uma fábula grega, né, uma fábula, enfim, que não é muito famosa, né, digamos assim, pelo menos assim, em termos pop, né, mas enfim, uma fábula reconhecível, né, que você tem dois pintores, né, Zeuxis e Parrásio, né, uma fábula grega, né? Então, pessoas com nomes esquisitos. Mas Zeuxis e Parrásio, então, eles estão disputando para saber quem é o melhor pintor. E aí, os dois vão fazer, né, uma pintura. O Zeuxis vai pintar um cacho de uvas, né, super perfeito, lindo, incrível. Tão perfeito que vão ter uns pássaros que vão tentar comer a uva, né? Então, assim, o Parrásio vai ficar, caraca, que isso, hein? Você enganou até os pássaros, né? Então, assim, os Euxis, né, foi para essa competição, né, de saber quem era o melhor pintor, mandou benzaço. Mas aí tá na vez da pintura do Parrásio, né? Aí os Euxis vai olhar a pintura do Parrásio, né? Aí tem um véu, né? Aí os Euxis vai tirar o véu de cima para ver qual é a pintura. Quando os Euxis vai tirar o véu para ver a pintura, né? Para saber se ela é realista, os Euxis percebe que, na verdade, o véu já era pintura. Então, assim, os Euxis, ele não conseguiu enganar apenas os pássaros. Não, o Parrásio, desculpa, né? Ele não enganou apenas os pássaros. Ele enganou um próprio ser humano, né? E só um detalhe, né, que eu acho que é interessante falar, porque o Kittler ele vai interpretar essa fábula de outra forma, né? Mas acho que tem uma coisa que seria interessante a gente marcar, é que o Parrásio, quando ele pintou o véu, ele não está pintando apenas uma imagem, né? Porque o que o Zeuxis faz? O Zeuxis ele pintou uma imagem, né? O pássaro dele, aliás, as uvas, elas são tão semelhantes às uvas normais que os pássaros confundem. Então, ele está pintando uma imagem. Ele procurou pintar uma imagem. Ele quis pintar uma imagem com a pintura. O Parrásio, por outro lado, eu não acho que ele tentou pintar uma imagem, né? Eu acho que o que ele foi tentar pintar foi o desejo, né? De modo a esconder, né, que o que havia ali era uma pintura. Então, assim, ainda como a gente vai ver, o Kittler não tem uma boa vontade, né, com essa fábula. Eu acho que do fato de que o Parrásio faz uma pintura simulada, né, ou seja, uma pintura que não tenta simular uma imagem, mas o desejo, o Parrásio ele está aceitando que existe uma distância, né, ou seja, uma descontinuidade entre a produção do que ele está produzindo e o objeto produzido. Porque se a gente estivesse pensando como é o que o Zeuxis faz, né, que ele pinta um cacho de uvas perfeito, né, você teria, né, você estaria usando a pintura, que é algo visível, né, para pintar uma imagem, que é algo visual, né? Por quê? Porque as tintas são visíveis, né? Tá tudo na ordem do visível. A descontinuidade entre a produção e o produto está menos escondida, né? Então, assim, então, nesse caso, a pintura engana os pássaros, mas não o humano, que consegue enxergar que se faz ali uma pintura, né? Ainda que seja uma pintura perfeita. A pintura do Parrásio, ela me parece diferente porque ele não está pintando ali simplesmente uma imagem.
Ele está usando a pintura para produzir algo de outro tipo, né? Que é o quê? Que é o desejo de ver o que tem atrás da cortina, que é a curiosidade. Então, assim, ele vai simular o desejo com meios visuais, né? E eu acho que isso é importante, o que ele faz, porque quando ele simula algo de outra ordem, ele está aceitando que a forma mais eficiente de enganar é você justamente velar a relação de produção do que você está produzindo. E ele vela por quê? Porque ele usa a pintura para produzir desejo. Então, assim, desejo é uma coisa diferente do visual, né? Então, assim, eu acho que se a gente tem um pouco de boa vontade, né, uma boa vontade que o Hitler não tem, a gente pode entender essa situação, né, como bem próximo da simulação que é um filme, né, no sentido de que você tem um meio parado feito para produzir um meio em movimento, né? Porque ele não está tentando gerar uma experiência visual, mas uma experiência de curiosidade, né? Então, assim, parece que de alguma forma a lição da descontinuidade das mídias, né, que é o grande foco do Hitler, ela vai estar aqui presente, né? Ainda que talvez não se trate de uma mídia ótica, mas de uma mídia erótica, né? Erótica no sentido de desejo, né? Mas enfim, como é que o Hitler, né, vai entender essa anedota, né? Bem, ele vai entender de outra forma, porque o foco dele são as mídias óticas, né? Para ele é bem improvável, ainda mais se a gente pega todas as informações que a gente tem, né, de arqueologia, sobre como é que eram as pinturas da antiguidade grega e tal. Para ele é bem improvável que qualquer pintura pudesse gerar tal engano, né, de você não conseguir nem reconhecer que aquilo é uma pintura, né? Então, assim, o que ele vai dizer, né, é que, na verdade, ele vai dizer que essa anedota, né, o que a gente vê nela é menos uma disputa pela melhor simulação, né? Eu vou comentar essa diferença entre simulação e ilusão um pouco mais para frente, né? Mas, assim, só para retomar uma coisa que acho que não sei se eu mencionei, né? Mas, enfim. Mas o estilo ilude, produz ilusões, o Hitler, e o real, né, o padrão, ele produz simulações, né? Mas, enfim. Então, assim, voltando, né? Para o Hitler, o que a gente vê nessa anedota é menos uma simulação e mais uma adequação, melhor ou pior, às convenções que parecem, né, dominar e codificar uma determinada prática artística. Então, nesse sentido, né, eu vou citar ele aqui, a verdade natural alegada era, na realidade, uma convenção. Era necessário, primeiro, ignorá-la para que a ilusão funcionasse. Fim da citação. O que então tem aí, né? Você tem um distanciamento da realidade sensível que é necessário para que os efeitos da prática artística tenham sentido, né? Então, assim, é a ideia de que, para que o campo simbólico tenha algum espaço, você tenha que abdicar de qualquer, digamos assim, desejo de simulação intensa, né? Então, assim, essa já seria uma diferença, né? Já começa a entender a diferença entre o estilo e a padronagem, né? Porque, assim, nesse ponto a gente veria o simbólico operando, né? Enfim, o que é relevante são as diferenças das convenções. E qual é o elemento, então, fundamental da gente segurar aqui, né? É a ideia de que o funcionamento do estilo depende de você operar um distanciamento da realidade, né? Mas um distanciamento que é da sua parte e não das mídias, né? É tipo assim, ok, eu não vou estar medindo isso com a realidade absoluta, plena, né? Porque é óbvio que é, digamos assim, que não é realista. É só a gente pensar, um exemplo que eu gosto muito de pensar, que eu acho que visibiliza isso, né? Embora, enfim, traria outras discussões, eu sempre fico pensando assim, gente, sei lá, olha um videogame que é produzido, sei lá, no início dos anos 90, né? Sei lá, o Super Nintendo, os gráficos do Super Nintendo, e aí compara com os gráficos, sei lá, não sei se vocês tiveram isso, né? Mas assim, do PlayStation 2, assim, né? Aí eu lembro que quando lançaram assim, o PS2, você ficava todo assim, caralho, esses gráficos são muito foda, é muito realista, caraca, meu Deus. Aí você olha hoje,
os gráficos de um jogo do PS2, né? Você fala assim, puta que pariu, né? Como é que eu fui tolo de ser enganado por isso, né? E assim, eu acho que a enganação aí não tem a ver assim, não é uma enganação da ordem do padrão. O que tem aí é uma enganação da ordem da convenção, né? A gente está comparando com outros estilos e posicionando essa apresentação visual a partir dessa comparação. Por isso que a gente pode dizer que é realista, né? Não é realista porra nenhuma, né? Então, assim, é porque a gente teve que já meio que abdicar de qualquer comparação real com a realidade para que a gente pudesse dizer que os gráficos do PS2 eram realistas, né? Então, assim, é só para marcar, então, né, que é com base nessa diferença, né, nesse distanciamento da realidade, que o Kittler vai distinguir as mídias artesanais, como a pintura, daquela que vão produzir apenas, digamos assim, ilusões, né, das atividades. Aliás, desculpa, que vão produzir apenas ilusões, né? Então ele vai distinguir as mídias artesanais que produzem apenas ilusões das atividades das mídias técnicas, que não produzem ilusões, mas produzem simulações, né? Ou seja, o que é a simulação, né? A simulação ela funciona por padrões e não precisa partir de um distanciamento da realidade sensível, né? Quer dizer que o ser enganado não depende, né, de você ter um distanciamento crítico, né? Ou simbólico, né? Enfim. E assim, um aspecto então que é ressaltado pelo Kittler, né? E que seria interessante marcar aqui é que o apelo ao simbólico, então, ele vai ser um procedimento, uma estratégia para superar as limitações técnicas que afetam os meios de produção e transmissão de imagens, né? Então, assim, o Kittler vai até dizer, né, vai ser um contexto dominado pelo que o Hans Blumenberg, que é um teórico, um filósofo do século XX, né, vai chamar de postulado da visibilidade, né? Que é um contexto em que a produção dos efeitos dependem mais da proximidade e semelhança visível entre o meio de produzir e o efeito. Aliás, desculpe, né? Um contexto em que a produção dos efeitos depende mais da proximidade e semelhança visível entre o meio de produzir o efeito e o próprio efeito do que em qualquer equiparação à nossa percepção real ou fisiológica. Ficou meio truncado aqui, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o postulado da visibilidade é a ideia de que só é real aquilo que é visível, aquilo que tem uma aparência, né? E assim, produzir algo, né, uma imagem, sob esse postulado é como a tinta, né? A tinta é algo visível, ela tem uma semelhança com o produto final, que é a pintura. Agora, se certamente, né, o que é pintado, né, as cores que estão na tela são bem mais restritos que as imagens que vemos a partir dos nossos olhos, né? Ou seja, as cores que a gente tem disponíveis, elas às vezes são limitadas por meras questões de circulação, né, por acesso e tal. Se as cores, então, elas são limitadas, né, ou seja, são menores do que o nosso olho é capaz efetivamente de ver, então o papel dos códigos estilísticos vai ser fornecer chaves de leitura, né, que permita com que a gente veja as imagens para além das suas limitações materiais, né? Então, o estilo é uma forma de diminuir o ruído quando a gente não tem como diminuir o ruído tecnicamente, né? Então, assim, os pigmentos disponíveis, né, apesar de serem visíveis em si mesmos, eles vão ter a sua visibilidade desviada ou enfraquecida no campo das leituras pelos significados que cada cor ou tipo de efeito possuía. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Que, sei lá, a interferência, né, um ruído numa pintura, né, que é, sei lá, o pintor está limitado a certos tons porque é o que ele tem para ele vai lidar com essa limitação apelando e fazendo referência a determinados códigos, né, para indicar que, bem, não é porque eu só tenho como usar isso aqui que eu estou querendo dizer apenas isso aqui, né? Na verdade, isso aqui remete a isso, que remete àquilo.
E aí, dessa forma, você acaba abafando essa limitação material, né? E assim, não se trata, né, de algo muito diferente se a gente pensar das convenções poéticas que existem na antiguidade, né? Em que certas formas poéticas são usadas para transmitir certas emoções, né? Por exemplo, a lírica, como, sei lá, que é o gênero que a poeta Safo escrevia, geralmente ela é mais indicada para transmitir experiências individuais. E a forma épica que o Homero e o Virgílio usam, geralmente é mais usada para transmitir afetos coletivos, políticos, né? Então, assim, tem algo... Agora, se a gente for pensar, né? Tem algo na lírica, né? Ou no épico, nas construções formais do texto, que indicam que uma coisa é mais individual e a outra coisa é mais coletiva? Não, não tem. São convenções que permitem com que os escritores, né, superem as limitações técnicas da escrita, né? Então, assim, o Kittler vai ler a história da pintura dessa forma, né? O que era convencionalmente determinado como realista não tem nem nada a ver com uma conformação com a realidade sensível em todos os detalhes. Mas tem a ver com o que estava disponível em nossas mãos, né? Mas, por outro lado, isso digamos assim, isso é o que faz com que o estilo apareça, né? As imagens que eram produzidas, elas possuíam relações de semelhança visual com os materiais que produziam essas imagens, né? Então, assim, a convenção, ela é o que vai distanciar isso, né? Meio que a força, né? É tipo você ir para o teatro, né? Que você tem que fingir que você... Suspender, né, o juízo, né? Por isso que eu sou péssimo em suspender o juízo, né? Por isso que eu não sou uma pessoa que frequenta o teatro, assim. Não funciona muito bem para mim. Mas, o que funciona muito bem? Funciona muito bem a televisão, né? E o que o Kitter vai dizer? A padronagem, então, como é que ela surge, né? Depois que a gente faz, assim, a gente fez essa reconstituição do estilo. Ela tem como consequência, ela vem como consequência, né? A padronagem ela é desenvolvida, desculpa, a desenvolvida não, né? Ela aparece, né? O padrão como critério aparece com o desenvolvimento de aparelhos técnicos que dependem cada vez menos de uma semelhança entre a forma de produzir e transmitir uma imagem e a imagem em si. Ou seja, a padronagem aparece quando as mídias óticas acabam ficando cada vez mais invisíveis e ininteligíveis, né? Ou seja, quando as estruturas que produzem, né, os aparelhos que produzem imagens, se eles, digamos assim, se fosse visível e sensível a forma de produção, a gente não prestaria atenção na imagem e sim prestaria atenção no processo de produção, e isso acabaria, digamos assim, frustrando o espectador, né? É só a gente pensar, né, enfim, como exemplo, nos fotogramas, né, que são de fato invisíveis aos olhos que veem o filme, ou na TV, cujas imagens são feitas eletronicamente. Por quê? Né? Porque se a gente ficasse vendo, né, a produção das imagens, a gente não ia prestar atenção na imagem, né? Então, assim, é outro tipo de enganação que está acontecendo aqui, né? Isso vai acabar pondo em questão justamente aquele postulado de visibilidade que o Kittler tinha mencionado, né? Na medida em que aquilo que é efetivamente, ou seja, aquilo que produz o visível é invisível. Ou seja, o postulado da visibilidade, né, que é um postulado, digamos assim, que domina digamos assim, uma relação com a nossa percepção, é a ideia de que o que é visível é real, né? A partir do desenvolvimento de produtos técnicos que são invisíveis, né? Por quê? Porque não aparecem para a gente, mas produzem coisas reais, esse postulado, né, é posto em questão, né? Então, assim, não apenas o real se torna invisível, né, no sentido de que a gente consegue operar no real, né? Ou seja, a gente consegue operar em algo invisível e essa coisa é a despeito de ser invisível,
Mas o visível também, ele acaba, por causa da descontinuidade, né, entre a forma de produção e o produto, o visível vai se tornando cada vez mais esvaziado de ser, né? Agora, o que é esse esvaziamento, né? Esse esvaziamento tem a ver com o fato de que essas imagens geradas por mídias técnicas, você não pode lidar com elas no campo do aparecer delas, né? Você tem que, ou seja, você não pode lidar com elas no produto final. Para você afetar essas imagens, você tem que ir na esfera invisível, ou seja, você tem que acessar o aparelho. Então você vê que tem uma descontinuidade aí que cria, né, uma espécie de desorientação, né? E é aqui que a gente vê o papel do padrão. Se o estilo era uma forma de compreender e articular as imagens, né, recebidas e produzidas a partir de uma adequação ao esquema simbólico, né, quando a gente tem o desenvolvimento de certos aparelhos técnicos, a gente vai ter um novo critério de adequação, ou melhor, de sedução, que vai ser desenvolvido. O que se vai procurar fazer é se apoiar nos conhecimentos científicos sobre a fisiologia, né, da nossa sensibilidade, para gerar uma imagem que consiga nos enganar com mais sucesso. Assim, não é à toa que eu vou ficar repetindo, como o Keeter faz, o caso do cinema, né, da velocidade dos fotogramas. Porque a determinação, a escolha de 24 fotogramas por segundo tem a ver, né, isso é determinado como um padrão, não por qualquer significado místico, né, mas pelo fato de que isso é uma frequência específica, adequada para a maneira como o nosso olho percebe o movimento, né? Então, você vê que isso tem a ver com um desenvolvimento científico, né? O padrão ele não é determinado pelo, né, a relação visual, né? Não é você mexendo no campo da visualidade. É você olhar para o que é invisível em nós também, né? Então, assim, o que passa a ser procurado, né, o que passa a ser buscado por essas mídias é a construção de padrões, né, encontrar os padrões que permita que você transmita as imagens de maneira cada vez mais eficiente, né, se apoiando em saberes fisiológicos, né? Então, assim, a gente pode ver um pouco melhor o tipo de transição que o Keeter está tentando deixar em relevo, né, em destaque. A pré-história das mídias técnicas, né, que é ligada ao estilo, vai remeter a um momento, então, que as formas de produzir e transmitir imagens ainda compartilham uma semelhança sensível com a imagem produzida, né? Só pensar de novo na tinta e na pintura, né? Tem uma semelhança sensível. Então, o estilo ele vai ser a forma como a gente estabelece diferenças relevantes para que se produza sentido e para que a gente possa, né, enganar a nossa absorção, né, a nossa forma de absorver essas imagens. Então, nesse caso, a enganação ela é mediada por uma maior ou menor adequação a uma norma cultural específica. É por isso, então, que o Keeter vai dizer, né, que essas mídias são artesanais ou pré-históricas e que é por isso que elas produzem apenas ilusões, né? Porque elas se apoiam nas semelhanças entre o meio de produção e o produto. Na cultura da padronagem, as coisas vão se dar de outra forma. A gente vai ter uma descontinuidade em termos de semelhança entre os meios de reproduzir a realidade e a imagem produzida, né? Que vão acabar conseguindo gerar uma enganação mais eficiente ao se apoiar nos conhecimentos fisiológicos, né? Então, assim, nesse sentido, o que é que o padrão faz? O padrão tem a ver com a produção de uma simulação, que é o quê? Que é você produzir semelhança por meios dissemelhantes, né? Então, assim, o estilo, ele produz semelhança por meios semelhantes e a padronagem produz semelhança por meios dissemelhantes. E toda a história do desenvolvimento técnico é se tocar que, digamos assim, as mídias elas são mais eficientes na medida em que elas são mais eficientes na sua tarefa de enganar na medida em que elas vão se invisibilizando, né? Então, assim,
não resta dúvidas, assim, eu acho, que para o Kittler a simulação é um mecanismo de enganação mais eficiente que a ilusão. E o que permite que a gente veja com maior clareza a teleologia do Kittler, né? Ou seja, o Kittler ele vai ter, digamos assim, uma filosofia da história da técnica, que é uma história, né, em que o desenvolvimento técnico das mídias óticas ele é realizado, né? Ou seja, você desenvolve as mídias óticas na medida em que você intensifica a descontinuidade entre os meios de produção de imagens e as imagens em si. E essa descontinuidade ela vai aparecer como uma espécie de telos. Né? Por quê? Porque na medida em que você afirma a descontinuidade, você vai ter imagens cada vez mais sedutoras, que dependem cada vez menos de convenções para enganar os humanos. Né? Então, a consequência, como a gente vê, né, é um crescente obscurecimento dessas mídias, né? E a intensificação da nossa submissão. Bem, isso é o, digamos assim, é que eu tinha planejado para hoje, né? E na próxima aula a gente vai terminar de ler o capítulo. Tá certo? Bem, vou parar aqui de gravar e depois a gente continua aqui a conversa. Tá certo? Até a próxima, então, para quem está vendo à distância.